Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Hoje chegando no capítulo 13, Dizes-te. Já deixou seu like? Já compartilhou esse vídeo com algum amigo, algum parente? Já se inscreveu no canal da Rádio e TV Fraternal? Ativa o sininho, fique atento às notificações para você sempre ter acesso ao conteúdo. Diversas são as palestras, os temas debatidos aqui na Rádio e TV Fraternal, o Evangelho no Lar. Uma boa opção, uma boa medida para meditação, para reflexão. Estamos juntos. Vamos lá para o capítulo 13. Dizes-te, religião dos espíritos. Dizes-te pobre, entretanto, milionários de todas as procedências dar-te-iam larga fortuna por ínfima parte dos tesouros de tua fé. Dizes-te desorientado, contudo, legiões de companheiros, cujo passo a cegueira física entenebrece, comprar-te-iam por alta recompensa leve migalha da visão que te favorece, para contemplar em pequena faixa da natureza. Dizes-te impedido de praticar o bem, todavia, multidões de pessoas algemadas aos cátares da enfermidade oferecer-te-iam bolsas repletas por insignificante recurso da locomoção com que te deslocas, de maneira a se exercitarem no auxílio aos outros. Dizes-te desanimado, sem te recordares, porém, que vastas fileiras de mutilados estariam dispostos a adquirir com a mais elevada cota de ouro a riqueza de teus pés e a bênção de teus braços. Dizes-te em provação, mas ouvidas que na triste enxovia dos manicômios inúmeros sofredores cederiam quanto possuem para que lhes desses um pouco de equilíbrio e de lucidez. Dizes-te impossibilitado de ajudar com a luz da palavra. No entanto, mudos incontáveis fariam sacrifícios ingentes para deter algum recurso do verbo claro que te vibra na boca. Dizes-te desamparado, entretanto, milhões de criaturas dariam tudo o que lhe define a posse na vida para usar um corpo harmônico qual o teu, a fim de socorrerem os filhos da expiação e do sofrimento. Por quem és, não lavres certidão de incapacidade contra ti mesmo. Lembra-te de que um sorriso de confiança, uma prece de ternura, uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade e um minuto de paz não tem preço na terra. Antes de censurar o irmão que traz consigo a prova esfogueante das grandes propriedades, sai de ti mesmo e auxilia o próximo que, muita vez, espera simplesmente uma palavra de entendimento e de reconforto para transferir-se da treva à luz. E então perceberás que a beneficência é o cofre que devolve patrimônios temporariamente guardados à distância das necessidades alheias e que a caridade, lídima e pura, é amor sempre vivo, a fluir incessantemente do amor de Deus. Esse é o tema Dizes-te. Dizes-te. Né? E o que ele quer dizer aqui para nós, então? Ele quer dizer o que nós mesmos não fazemos, por tantas alegações. Dizes-te isso, dizes-te aquilo, dizes... Ou seja, a gente inventa um monte... Estou falando inventa, mas você faz a sua reflexão aí acerca daquilo que você alega para deixar de fazer. Tudo isso deixar de fazer voltado para o bem, da caridade. Vamos falar caridade sempre da forma ampla. Não vou cansar de repetir isso, tá? Da caridade da forma ampla. Então a gente coloca um monte do quê? De situações, de subterfúgios, ou seja, escapa delas. Escapa por aqui, não faço isso por causa daquilo. Mas espera um pouquinho. O que será que o livro dos Espíritos quer nos dizer com uma questão relacionada a esse tema? É a questão 888 desse texto. Dizes-te, está relacionado com a questão 888. Vamos ler. Vamos ver o que Allan Kardec perguntou para os Espíritos. Ele fez a seguinte pergunta. O que se deve pensar da esmola? E a resposta dos Espíritos. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se.
Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Ele vai um pouquinho mais além nessa questão, ele coloca a letra A, uma outra pergunta, que diz assim: dar-se-á reproveis a esmola? Ou seja, é reprovada então a esmola? E a resposta: não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro com o desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Essa resposta continua. Faça a leitura aí no Livro dos Espíritos. Eu vou parar por aqui para a gente comentar um pouquinho, para não ficar com muita leitura e acabar cedendo o tempo. O capítulo do Livro dos Espíritos está falando do quê aqui? É o capítulo da caridade e do amor ao próximo. E ele falou o quê? Dizes-te, ou seja, daquilo que eu faço, mas que muitas das vezes eu deixo de fazer por um motivo que eu fico alegando a vida inteira. E aqui ele está falando o quê? Da esmola. E aqui a gente cria um comparativo. Quem pede a esmola é degradante para ele mesmo, que embrutece-se. Essa é a resposta que os espíritos deram para Allan Kardec. Mas, ao mesmo tempo, o que ele quer dizer aqui? Que uma sociedade que se baseie na lei de Deus não precisava chegar a esse ponto de um homem se embrutecer ao ponto de ter que pedir esmola. Todavia, nós estamos no mundo de provas e expiação. E isso faz parte do progresso, não só da gente, como do planeta também. Então, tudo está andando par e passo, tudo está andando concomitantemente. O que nos cabe é ir percebendo. É aquilo, como eu disse algumas lições atrás, da ponderação que virá pela intuição. Tendo ponderação, virá a intuição. Do quê? De fazer o bem. Então, é o que ele fala. A sociedade que se basear na lei de Deus, o instinto benéfico vai ser automático do quê? Da caridade. O instinto vai ser automático. Não vai precisar ninguém pedir mais. Por quê? Porque um ampara o outro, um vai amparar. Mas isso nós já podemos fazer nos dias de hoje. É aí que entra, que ele vem nos dizer, que é o dizes-te. Por quê? Quando ele veio falar aqui na segunda parte, se reprova a esmola, ele falou que não é reprovada a esmola. O que é reprovado é a forma que a gente faz. Porque, sejamos sinceros, muitas das vezes nós damos aquela esmola para se livrar daquela situação. Para não ver. Porque a gente não queria sofrer aquilo. A gente não queria estar na situação daquela pessoa. Então, toma o trocado e sai de perto. É duro, é rígido isso que eu estou falando, mas é isso que muitas das vezes a gente tem. Mas é que a gente não tem ainda esse homem de bem que ele dá na resposta. E nós precisamos nos aperfeiçoar para sermos esse homem de bem. Mas onde está a descrição de como ser esse homem de bem? Está lá no Evangelho, capítulo 17, item 3. Capítulo 17, sede perfeitos, item 3, o homem de bem. E ele vai falar que o homem de bem é quem? É aquele que acredita na justiça divina. É aquele que tem essa percepção. Ele tem a essência do amor divino, do amor incondicional. Ele sabe que tudo aquilo que ele faz pode voltar para ele. Ele tem a caridade, ele é benevolente, ele é do bem. Então é nesse que nós temos que nos focar, em sermos esses homens do bem. Homem no sentido genérico, a raça humana. Todos nós temos que nos esforçar para sermos essas pessoas de bem. Pessoas que têm esses princípios morais do Cristo dentro de si. Justiça divina, a caridade, a benemerência, a pureza, como nós vimos na lição, há poucas lições, aí 2 lições atrás, a pureza na visão de ver, interpretar da melhor forma possível, não ficar condenando e julgando. Mas aí, por outro lado, entra o quê? Entra que cada um tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha parte, só que ainda assim não é o suficiente, mas aos poucos a gente vai chegando lá. Então, quando eu tenho essa percepção através do Evangelho que me ensina como ser o homem de bem, o próximo passo é colocar em prática. Eu tenho que acreditar, se aquilo me incomoda, ver aquele pedinte naquela situação me incomoda, então que eu ajude. Porque se eu não quero, é como aquela lição de Jesus. Não faça para os outros o que você não gostaria que te fizessem. Que humilhação, pedir esmola.
Mas é como ele disse, a esmola não é reprovável a forma como nós fazemos, que acaba muitas das vezes sendo motivo de humilhação. É tudo isso que a gente tem que refletir, é sobre muita coisa. É ponderar, parar e pensar. E é refletir sobre a luz do Cristo, da palavra que ele nos ensina através do Evangelho. Que está aí, é o que eu estou falando. Capítulo 17, sede perfeitos, item 3, homem de bem. Está lá a descrição, como ser o homem de bem. É o propósito ao qual nós temos que nos destinar. E aí, como ele diz aqui no texto, a caridade extensa, a caridade vasta, mas eu sempre encontro maneiras de me ausentar dessa caridade. Né? A gente vai falar da caridade material e da caridade moral também. Quando eu falo da caridade material, é isso da esmola, do trocado, de uma blusa, de uma roupa, enfim, o que seja, uma cesta básica. Mas quando eu for falar da caridade moral, o que é caridade moral? O sentimento. Né? Aquilo que dói em você, dói em mim. Saber da tua dor, respeitar a tua dor, respeitar a minha dor, respeitar o meu luto, respeitar tudo isso. Então a caridade é muito ampla, como a gente sempre diz. Mas eu coloco sempre desculpas para não exercer essa caridade. Vamos, por exemplo, que fica fácil. Se eu tivesse mais tempo, eu ajudaria naquela entidade. Se eu tivesse mais tempo, eu frequentaria o centro espírita lá na distribuição de alimento, ou frequentaria o centro espírita me aperfeiçoando, fazendo curso e dando passe, atendendo pessoas que necessitam. Porque quando eu estou com a dor, aquela dor da alma, aquela dor de sentimento, aí eu quero ser atendido. Mas e se não tivesse ninguém na casa espírita? Se não tivesse ninguém para me atender? Já pensou? Como eu ficaria? Então por isso eu tenho que fazer a minha parte. E se eu tenho tempo, se eu tenho disponibilidade, mas o principal, se eu tenho força de vontade, se eu tenho interesse. Porque a gente muitas das vezes mescla isso, mistura tudo e se confunde. Porque é comum eu dizer assim, eu não tenho tempo. Na verdade, não é que eu não tenho tempo, eu não tenho interesse. Porque se eu tivesse interesse, eu arrumaria tempo para ir lá. Eu arrumaria tempo para ajudar aquela entidade, eu arrumaria tempo para ajudar aquele centro espírita, eu ajudaria tempo, dinheiro, o que fosse para fazer a caridade. Eu sempre coloco situações que me impossibilitam. Eu sempre coloco condições, e a caridade a gente já aprendeu que ela não exige condições. Eu sempre coloco o quê? Se eu ganhasse na Mega Sena, eu doaria. Ué, mas quem falou que aquela entidade, aquela criatura que necessitada, aquela pessoa que precisa, está necessitando de milhões? Às vezes um trocado para ela resolveria o problema. Às vezes, para aquele que chora, um ombro amigo era o suficiente, era o que ele precisava naquela noite de desespero. Está vendo como a caridade é muito ampla, como a gente fala? E aqui, através das lições que a gente vem vendo, a gente vai percebendo isso. Então, eu digo muitas vezes, mas eu não faço. E, na verdade, não é que eu não faço, eu não tenho interesse. Eu não faço, aliás, porque eu não tenho interesse. Mas quando é comigo, eu quero que os outros tenham interesse em me atender. E aí volta a lição básica do Cristo. Faça para os outros o que você gostaria que te fizessem. Não gostaria de ser atendido? Então por que você não passa a atender também? Todo mundo é importante. Todo mundo tem a sua importância nesse grande cenário chamado vida. Cada um é importante. Você tem a sua importância, eu tenho a minha importância. Então, faça valer. Não crie mais obstáculos para fazer a caridade. E aí? Faça a sua reflexão. Leia a questão 888, reflita. E na próxima semana a gente conversa de novo. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.